E aí, meus queridos, tudo bem? Dando sequência, então, na nossa alternância entre Sociologia e Filosofia, hoje a gente volta para a Semana de Sociologia e vamos dar prosseguimento à formação, né, da sociedade brasileira. Hoje a gente vai focar em Caio Prado Júnior, né, que vai fazer uma outra análise sobre a formação da sociedade brasileira. Então, vamos lá. Modernização da sociedade brasileira. Hoje, com um foco no Caio Prado Júnior, na próxima aula a gente vai falar de Florestan Fernandes, beleza? Desenvolvimento do capitalismo na formação do Brasil. Em uma obra intitulada A Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, Caio Prado Júnior analisou o período colonial brasileiro como parte do processo de desenvolvimento do capitalismo europeu. O que ele fez? Né? Ele analisou a colônia, né? E essa colônia ela vai estar sempre vinculada à sua metrópole. E ele vai falar que o desenvolvimento capitalista europeu vai refletir aqui no Brasil. Né? E a formação que a gente vai ter aqui na colônia brasileira, né? no Brasil, vai impossibilitar, né? Vai deixar inviável a formação de um capitalismo nacionalista no Brasil no contexto, né, de colonização. O autor interpreta o passado com base nas relações de produção, distribuição e consumo, que continuam a se desenrolar e influenciar no presente. Ele vai falar o seguinte: o modelo adotado pelos portugueses das plantations, né, grande propriedade de terra, monocultura, latifúndio, baseada na mão de obra escravizada, voltada para o mercado externo. Isso vai ser um fator fundamental para o entendimento da sociedade brasileira hoje. Né? O que aconteceu há 500, 400 anos atrás influencia, de fato, ainda na nossa sociedade contemporânea. O modelo colonial implantado no Brasil corresponde ao modelo explorador, baseado no latifúndio, na monocultura, na mão de obra escrava e, se a gente não pode esquecer, voltado para o mercado externo. A produção interna, né? A construção do mercado interno do Brasil, ele vai ser muito tardio, muito diferente do processo de colonização da América inglesa, né? Das 13 colônias, pequena e média propriedade voltada para o mercado interno. Aqui, a ótica vai ser a exploração, não o povoamento. O autor afirma que a estrutura colonial brasileira impediu o estabelecimento de uma economia autônoma e nacional. Ou seja, a estrutura colonial não permitia que a gente tivesse, como, por exemplo, um mercado interno, que a gente desenvolvesse o ideário nacional, uma economia autônoma e voltada para o mercado interno. Ou seja, a nossa economia ela vai ser sempre dependente do mercado externo. Afirma que só uma classe industrial forte seria possível a independência econômica do país. Ou seja, só através da construção de uma classe industrial forte, de uma burguesia consolidada no Brasil, a gente conseguiria se tornar independente economicamente da nossa antiga metrópole. Dessa forma, afirma que a independência do Brasil foi uma ruptura lenta e silenciosa com Portugal, motivada pelas mudanças do capitalismo. A partir do momento em que Dom João VI ele chega, né, no Brasil por conta aí da expansão napoleônica e da invasão de Napoleão a Portugal, a elite brasileira ela começa a experimentar uma outra realidade. Uma realidade que está fora do chamado pacto colonial, do exclusivismo colonial. Né? Lembra lá do pacto colonial? O Brasil só pode comercializar com Portugal. Quando o Dom João chega para cá, Brasil deixa de ser algo periférico ao reino português e se torna o centro administrativo do reino português. Ou seja, com a assinatura lá dos tratados de comércio, de amizade, o Brasil ele se torna o centro do Império Português. A elite brasileira, a elite agrária brasileira, ela não vai mais estar ali sobre a vigência
do mercantilismo. Então, as mudanças ocorridas com a chegada da família real aqui no Brasil vai ser fundamental para a construção do pensamento capitalista que vai causar a ruptura com o reino português. A chegada da corte portuguesa ao Brasil é entendida por Caio Prado Júnior como um dos fatores singulares na concepção do processo de emancipação política brasileira. Para o autor, a emancipação política foi orquestrada pelas elites locais com o apoio da coroa portuguesa, tendo em vista as circunstâncias conjunturais que inviabilizavam a capacidade da metrópole de manter o controle e o poder sobre as terras brasileiras, em meio às tensões sociais que ocorriam em Portugal. Portugal, né, vai estar vivendo aí as chamadas revoluções liberais, a Revolução do Porto, né, que vai tentar impor uma Constituição e reduzir os poderes de Dom João VI. E sem falar que, por conta das guerras napoleônicas, Portugal já estava bem zoado, financeiramente falando. Então, Portugal não teria capital suficiente para armar uma esquadra e tentar manter o Brasil sobre o pacto colonial. Então, entra a Inglaterra, começa aquele processo de negociação, e a Inglaterra consegue negociar o processo de independência do Brasil com Portugal através de um pagamento e de um título concedido a Dom João VI. Né? Mas, como o autor aqui fala, a emancipação política do Brasil ela não tem a participação popular. A independência do Brasil não vai ter a participação popular, a proclamação da República não vai ter a participação popular, né? A população brasileira, a sua grande maioria, ela é sempre deixada de lado dos grandes processos históricos de ruptura que a gente vai falar aqui. Tranquilo? Mesmo com a independência e a consolidação do capitalismo, o Brasil não perdeu seu caráter dependente em relação aos países europeus. Vejam só, o Brasil não é mais uma colônia, mas a mentalidade da plantation, do latifúndio, né, do não desenvolvimento do mercado interno vai prevalecer. Caio Prado Júnior ressalta que o caráter elitista da emancipação brasileira, na qual grande parte da população permaneceu alheia aos acontecimentos que influíram no processo de independência. Né? O historiador chamado José Murilo de Carvalho, no seu livro Os Bestializados, ele transcreve, né, nas últimas páginas do livro, falando que a população brasileira ela não sabia se, por exemplo, a proclamação da República era um desfile, era uma festa, era um carnaval, só que a população assistia bestializada à proclamação da República. Ou seja, não teve participação popular na proclamação da República, assim como também não teve participação popular no processo de emancipação do Brasil em relação a Portugal. Então, o Caio Prado Júnior está falando aqui que a população ela sempre permanece alheia a esses acontecimentos. O descontentamento de setores dominantes regionais contra o governo imperial, submisso aos interesses de Portugal, tomou forma nas inúmeras revoltas durante a regência. Período regencial, né, em que Dom Pedro ele volta para Portugal após o primeiro reinado e o Brasil é governado por regente até o filho de Dom Pedro completar a maioridade. Né? A gente sabe que ele não completa a maioridade, ele dá ali o golpe da maioridade, né? E assume o trono brasileiro com 16 anos de idade. Né? E durante a regência, o autor aqui ele fala que o Brasil era submisso aos interesses portugueses, mesmo sendo um país independente. Né? E isso vai se refletir em diversas revoltas aí do período regencial. Cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, diversas revoltas regenciais que ocorrem no país. Tá? As tensões políticas somadas à crise econômica, bem como a pressão internacional pelo fim do trabalho escravo, considerado incompatível com os anseios do mercado capitalista em ascensão, enfraqueceram o governo imperial. Naquele momento, as ideias de modernização e progresso, defendidas por militares e membros da burguesia ascendente, foram integrados ao movimento republicano. Então, a gente tem uma reconfiguração do capitalismo mundial. Né? A escravidão, as pessoas escravizadas, elas já não são mais interessantes. Por quê?
uma pessoa escravizada ela não recebe salário. E a Inglaterra precisava de pessoas que comprassem seus produtos. A Inglaterra faz pressão para o fim da escravidão no Brasil desde o processo de independência. Não porque a Inglaterra era boazinha, mas ela pensava no aumento do mercado consumidor aqui no Brasil. Caio Prado Júnior denomina a chamada modernização conservadora, na qual as mudanças da ordem política alteram apenas a forma de gestão do Brasil, mas mantém as relações de subserviência econômica e de extensão social entre o povo e uma elite dirigente. Ele está falando o seguinte, que se muda a fachada, mas a essência continua a mesma. O Brasil não é mais colônia, mas a população continuou fora do grande processo, né, do processo de independência. O Brasil proclamou uma república. Boa parte da população brasileira não participou do processo de proclamação da república. Ou seja, se muda a forma de governo, mas a estrutura de dominação das elites ela se mantém. Se isso poupou guerras, conflitos e sacrifícios, também implicou o distanciamento completo do povo em relação à nova ordem política. Desse modo, o Brasil, como Estado republicano de caráter burguês, seria fruto não de uma nação em conjunto, mas da atuação conservadora das elites econômicas. O processo de ruptura foi conduzido pelas elites, e isso se repete, e isso se reflete até a sociedade contemporânea, né? Até os dias de hoje. A gente tem aí uma decisão, né? As decisões que norteiam o país são tomadas pelas elites e a população não participa desse processo, né? Decisório. O autor afirma que o senhor rural transformou-se em empresário agrário e os escravizados passaram aos trabalhadores assalariados. A estrutura social permaneceu a mesma, embora com roupagens mais modernas e adequada no novo quadro social capitalista. Por exemplo, né, a Lei de Terra de 1850. O governo brasileiro ele fala que não pode mais a pessoa tomar posse da terra. Para ela ter a posse da terra, ela precisa comprar. Ou seja, no final do século XIX, que eles têm ali uma pressão do movimento para o fim da escravidão, e você fala que a terra agora é condicionada à compra, a maior parte da população brasileira que era escravizada não vai conseguir dinheiro para comprar a terra. Ou seja, as terras continuam nas mãos dos grandes fazendeiros. E esses fazendeiros eles vão se modernizar, se tornando empresários agrários. O Brasil, até hoje, é um país de quê? De latifundiário. O país, até hoje, ele é sustentado pelos latifúndios, né? Os latifundiários eles têm grandes decisões aqui no país. A gente nunca teve, por exemplo, uma reforma agrária no país, né, que contemplasse aí a população que precisa de terra para plantar. Caio Prado Júnior acreditava que, para compreender o Brasil moderno, era preciso rever seu processo histórico de formação. Por esse motivo, identificava no presente a existência de resquícios coloniais, como a produção agrária em larga escala, a distribuição de renda desigual e a presença da classe detentora de poder e de riqueza. Embora se observe certos avanços em relação ao passado colonial, ainda se mantém em grande medida a estrutura social do período colonial, né? A gente avançou muito desde que a gente era colônia, mas a sociedade brasileira continua desigual, a terra ela continua sendo pertencente a latifundiários, né? As decisões elas não são tomadas pensando na maioria, pelo contrário, a maioria da população brasileira ela fica à margem das grandes decisões que o país toma. Beleza? Meus queridos, terminamos por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.